Olá, hoje é dia 28 de fevereiro. Se você está nos acompanhando e tem gostado dos nossos conteúdos, compartilhe com uma amiga ou um amigo para ele também desfrutar do que você está desfrutando. O artigo para hoje tem o título de Como no Céu. A leitura é Efésios, capítulo 1, verso 9 ao verso 11. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Efésios, capítulo 1, verso 10. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou aos seus seguidores que eles deveriam orar pela vinda do reino de Deus e pela realização de sua vontade na terra como no céu. Mateus 6:10. Os evangelhos estão repletos de histórias de céu e terra se unindo em Jesus e à sua volta. Desde o início, o céu e a terra convergem na concepção divina de Cristo. Lucas, capítulo 1, verso 35. Eles se sobrepuseram quando os anjos apareceram a Maria e José para explicar a sua inexplicável gravidez. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. E Lucas, capítulo 1, 26 ao 35. Aconteceu quando Jesus enviou anjos do céu para anunciar o nascimento de Jesus. Capítulo 2, do verso 8 ao 15. Céu e terra continuaram-se a unir no batismo de Jesus, quando se ouviu uma voz do céu: "Você é meu filho amado." Marcos, capítulo 1, verso 11. O mundo de Deus e o nosso se cruzou toda vez que Jesus perdoou pecados e curou doenças. Capítulo 2, versículo 1 ao 12. Isso ocorreu quando a água se transformou em vinho. João, capítulo 2, do verso 1 ao 11. A graça substituiu a condenação. Capítulo 8 de João, do 1 ao 11. Lázaro ressuscitou. Capítulo 11, do 38 ao 44. Mares agitados se aquietaram. Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Milhares de famintos alimentaram-se com alguns pães e peixes. Capítulo 6, do 30 ao 44. E pescadores frustrados fizeram por 2 vezes sua maior pesca. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 7. E João, capítulo 21, do 1 ao 6. Algo radicalmente novo aconteceu na vinda de Jesus e por meio dela. Ele anunciou que pessoas de todas as origens estão incluídas e todas as dimensões da criação são tocadas quando o tão esperado reino de Deus vem à terra como no céu. Foi isso que Jesus iniciou em seu nascimento e ministério, que foi estabelecido por sua morte e ressurreição, e se completará quando ele voltar. Essa é a missão renovadora da criação, pela qual Jesus nos ensinou a orar e também nos salvou para que sejamos parte dela hoje e sempre, na terra como no céu. Efésios, capítulo 1, verso 10. O propósito de Deus é reunir sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Em 1 João, a palavra diz que o Verbo se fez carne. Será que nós conseguimos compreender que o próprio Deus habitou entre nós? E o próprio Deus se sacrificou para nos dar vida. A própria luz veio e habitou entre nós e nos deu vida e vida eterna. E através disso, nós podemos ter a realidade do céu aqui na terra. Como hoje nós, filhos do Deus Altíssimo, nós que estamos buscando isso diariamente, buscando a palavra de Deus, estudando, tendo essa devoção a Deus, essa devoção a Cristo, nós precisamos estar nessa comunhão com o Pai, né, no nosso dia a dia. Isso é a primeira coisa: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a mim mesma. Então, amar ao órfão, amar a viúva, né, ao meu irmão que está precisando de algo, a alguém que às vezes está precisando de uma palavra. E às vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós nem nos damos conta. É o céu também se movimentando,
né? Nós não conseguimos ter uma visão do mundo espiritual acontecendo à nossa volta, mas sim, ele existe e ele é real. Então, se nós ainda não temos total compreensão disso tudo que acontece à nossa volta, primeiro nós temos que pedir isso para Deus em oração, né? Mas em pequenas atitudes e mudanças no nosso dia a dia, nós podemos mudar essa realidade, certo? E para você que está nos acompanhando também na leitura da Bíblia em um ano, a leitura para hoje é o livro de Números, dos capítulos 20 ao 22, e Marcos, do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Um ótimo dia e fique na presença do Pai. Um beijo!